espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Vamos orar mais uma vez? Quero pedir ao pastor Acácio que, por favor, nos eleve ao Senhor em oração pelo momento da palavra. Oremos. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia e graça, como é bom, Senhor, logo de manhã, poder entoar louvores ao Teu nome, pois só Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. O Senhor mesmo nos atraiu a Ti, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. O Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor nos transportou do império das trevas, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Teu Filho amado, onde temos a redenção, a remissão dos pecados, e onde temos sido pastoreados pelo Senhor, o bom pastor das nossas almas. Fale conosco agora, pela Tua palavra, nos dando o entendimento, a edificação, o conforto, o consolo, a direção que só o Senhor pode nos dar pela palavra. Use o Teu servo como instrumento do Senhor, para a glória do Senhor, o Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Então, nós estamos diante de uma parábola, mas por que o Senhor Jesus então conta essa parábola? Se você olhar rapidamente, apenas passando o olho no capítulo 9, você vai ver que Jesus, ele curou um cego no sábado. E para você que tem acompanhado as exposições de Marcos, nós temos visto os embates entre discípulos e os legalistas, os líderes religiosos. Nós temos visto o próprio Jesus debatendo e conversando, de certa forma, não muito amistosa, com esses líderes religiosos. Esses líderes religiosos que estavam muito mais preocupados com a performance, em cumprir as suas tradições que eles mesmos colocaram sobre a lei do Senhor. O Senhor, então, cura esse cego de nascença no sábado. Então, esses líderes religiosos, eles vão até esse cego para interrogá-lo, vão até os seus pais, inclusive, e dizem, esse mesmo nasceu cego? Então, o cego e os pais ali, temerosos em relação aos líderes religiosos, não respondem o que realmente aconteceu, mas eles disseram, olha, ele nasceu cego. O que eu tenho para te dizer é, eles nasceram cegos. Ele nasceu cego. O Senhor, então, ele conta essa parábola nesse contexto, justamente dizendo sobre esses ladrões e sobre esses salteadores. Então, toda essa parábola que o Senhor está contando, em que ele é o bom pastor, em que ele é a porta, em que ele veio pessoalmente buscar as suas ovelhas, ele está justamente fazendo um contraste entre o Senhor, que é o bom pastor, e esses ladrões e salteadores, que são esses líderes religiosos que estão preocupados apenas com a performance religiosa, que estão preocupados apenas em seguir os ritos que eles mesmos colocaram sobre a lei do Senhor. Eles acrescentaram, se você lembra muito bem ali, 39 características sobre a lei e sobre principalmente o sábado. O Senhor, então, ele está curando no sábado. Ele curou no sábado. O Senhor, ele propõe essa parábola dizendo justamente que ele é o bom pastor. E esses líderes religiosos, eles são ladrões e eles são salteadores. É nesse contexto que nós então entramos no capítulo 10 do Bom Pastor. J. Carson vai dizer o seguinte, interessante isso, olha. Os ladrões e assaltantes são os líderes religiosos que estão mais interessados em tosquiar as ovelhas do que em guiá-las, nutri-las e protegê-las. Eles são os líderes do capítulo 9 que deveriam ter ouvidos para ouvir as declarações de Jesus e reconhecê-lo como a revelação de Deus. Mas que, em lugar disso, desprezam e expulsam as ovelhas. Então é nesse contexto que o Senhor está dizendo, eu sou o bom pastor. Esses líderes religiosos, o que eles fazem de vocês é, eles atam fardos pesados em vocês, que nem mesmo eles conseguem carregar. Eles fazem isso pela performance. Eles fazem isso porque eles estão preocupados muito mais em seguir os ritos,
religiosos que eles colocaram sob a lei do Senhor. Então ele está trazendo, esse autor que eu acabei de citar, justamente essa ideia, que eles estão muito mais interessados em sugar a ovelha naquilo que os líderes religiosos mais podem. Mas Jesus não. Jesus, então, ele propõe essa parábola e ele diz, em verdade vos digo, por 2 vezes, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 7, quanto no verso 1 e no verso 7, justamente dizendo, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu vim buscar as minhas ovelhas e eu sou o bom pastor. Diante disso, eu quero, então, destacar 3 características. Como já dito, aqui tem várias características do bom pastor. Aqui é um texto muito rico e em toda a Escritura nós temos o texto da Escritura como uma riqueza imensa, mas eu quero destacar apenas 3 características do bom pastor em relação às suas ovelhas. E a primeira, então, delas é: o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Olha o verso 3. Para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Olha a parte final do verso 4. E elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Olha o verso 14. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E olha também o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Queridos, é natural que o pastor de ovelhas chame e tenha um som específico para cada ovelha. Os pastores, eles têm um nome, não apenas um nome, mas o pastor ele tem um som que as ovelhas veem. Ao cantar, as ovelhas se achegam a ele. Se você quiser depois procurar um vídeo no YouTube muito interessante, em que muitas pessoas estão chamando as ovelhas e gritando com elas, e elas não vêm. Mas quando o pastor chega e com aquele som específico, as ovelhas vêm até ele. Mas muito interessante que o pastor de ovelhas, ele tem um som, mas o bom pastor, ele as chama pelo nome. O bom pastor é justamente um chamado peculiar, pessoal, de cada ovelha. Ele chama cada ovelha pelo nome. Não é, então, um simples som de maneira geral, em que ao falar, ao entoar o som, ele está convocando todas as ovelhas para vir até o pastor. O bom pastor não. Ele as chama de forma pessoal, porque ele está chamando as suas ovelhas pelo nome. É justamente um chamado individual. Isso demonstra, então, um chamado individual para o seu reino messiânico. Porque ele mesmo diz lá em Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Interessante que esse texto aqui, queridos, esse compadecer, é uma expressão tão forte que é como se Jesus se estivesse sentindo em suas entranhas esse chamado, essa visão de olhar para as suas ovelhas e vê-las que elas não têm pastor. É como se nós estivéssemos olhando para uma situação muito difícil, a gente sentir um frio na barriga, a ponto de sentir essa aversão a essa situação em que nós estamos vendo. O Senhor, ele olha para as suas ovelhas e ele diz que elas estavam aflitas e exaustas, porque elas não tinham um pastor. Elas tinham líderes religiosos que colocavam sobre eles fardos, um peso. Como nós estamos vendo na exposição do Evangelho de Marcos, o sábado que tinha se tornado, que o Senhor criou para ser um desfrute, para ser um deleite, agora ele se tornou um fardo,
porque os líderes religiosos estavam colocando sobre os ombros das ovelhas do Senhor um fardo. O Senhor então olha para essas ovelhas e diz: são como elas estão aflitas e exaustas, porque elas não têm pastor. O Senhor então, Ele nos chama pelo nome antes da fundação do mundo, para sermos seus filhos, ou seja, para sermos suas ovelhas, como diz em Efésios 1:4 e que também Efésios 2:1, Ele nos chama quando estávamos mortos. Ele nos chama pelo nome quando ainda estávamos mortos. E além então de chamar pelo nome, as suas ovelhas reconhecem a sua voz, como nesses versos que nós acabamos de ler. O Senhor então chama a sua ovelha e a sua ovelha reconhece a sua voz. Então é um relacionamento pessoal entre o bom pastor e a ovelha, em que o bom pastor disse: eu vou até as minhas ovelhas, e as ovelhas então reconhecem a sua voz. Aqui então é um relacionamento entre pastor e ovelha. É um relacionamento de amizade, como diz em João 15:15, entre o pastor e a ovelha. Queridos, não existe nada melhor do que desenvolver uma amizade com o bom pastor. O bom pastor nos criou para a sua glória e nos criou para que nós pudéssemos viver com ele um relacionamento íntimo. O Senhor nos criou para isso, como cristãos, de forma individual, não como igreja, porque nossa função como igreja é pregar o evangelho juntos, mas como cristão, a nossa função como cristão é glorificar a Deus e viver com Ele um relacionamento de intimidade entre pastor e ovelha. E cada vez mais, esse relacionamento de intimidade, nós nos pareçamos com o nosso pastor. Não existe nada melhor do que desenvolver um relacionamento pessoal com o bom pastor que nos chama pelo nome e agora nós respondemos ao seu chamado. Não existe nada melhor do que ter o bom pastor guiando as nossas vidas. E agora fica então duas perguntas. Como tem sido o seu relacionamento com o bom pastor? E como tem sido a sua vida? Você tem sido guiado pelo bom pastor? Ou você é o pastor da sua vida? Será que o pastor tem falado com você e você não está reconhecendo a voz dele? O bom pastor, ele veio até nós. Ele abre o nosso coração, porque Efésios 2 nos diz que nós estávamos mortos. O bom pastor, ele veio até nós. E agora nós, como ovelhas, precisamos ouvir a sua voz e nos entregarmos a ele. E desfrutar com ele um relacionamento íntimo. Queridos, quanto tempo da semana você se debruça diante do bom pastor por meio da palavra dele? Os dias passam, as horas passam e nós continuamos ainda distante do bom pastor que veio até nós, que nos resgatou, que nos chamou pelo nome, um chamado pessoal. O Deus, o bom pastor, o supremo pastor, o criador dos céus e da terra. Ele abandonou toda a sua glória e ele veio pessoalmente, como diz Ezequiel 34, ele veio pessoalmente até as suas ovelhas. E como tem sido então a resposta das suas ovelhas a ele? Fé, queridos, é uma resposta. Fé não é algo subjetivo em que eu digo, eu tenho fé no bom pastor. Fé é uma resposta por meio da sua vida. O bom pastor então vem, chama você pelo nome, e qual tem sido a sua resposta para o bom pastor? Será que você tem se deleitado em um relacionamento íntimo, em que você conhece muito bem a voz do seu pastor, que chamou você pelo nome de forma pessoal? Ou será que apenas isso é uma informação da Escritura e apenas um... Porque se ela é apenas uma... Se você não tem vivido isso, isso se torna apenas uma história para você. Porque o bom pastor te chama pelo nome para que você pudesse e para que você desfrute dele
do bom pastor, do supremo pastor, um relacionamento de intimidade em bom pastor e a ovelha que te chama, que responde ao bom pastor. A segunda característica aqui do bom pastor é que o bom pastor vai à frente das suas ovelhas. Não é, então, a ovelha que está à frente. O bom pastor vai à frente das suas ovelhas. Olha para o seu verso 4, mais uma vez a parte B. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Olha o verso 12. O mercenário, ou seja, lembra dos ladrões e salteadores? Que não é pastor. A quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O Senhor, então, ele vai à frente. Ele não abandona as suas ovelhas. O Senhor vai à frente das suas ovelhas. Mais uma vez, Carson vai dizer para nós o seguinte: o fato de que esse pastor vai na frente das suas ovelhas e as atrai, constitui uma admirável representação do relacionamento entre mestre e discípulo. Queridos, eu quero trazer algumas características de ovelha para você. As ovelhas, para não dizer uma palavra mais forte, elas não têm tanta inteligência assim. Elas têm menos inteligência do que o natural. Para não dizer burra. Mas a ovelha, ela não tem tanta inteligência assim. Eu não sou um especialista, como a Deborinha, que é uma veterinária, que sabe muito bem das ovelhas. Eu não sou um especialista como ela. Mas eu quero trazer algumas características aqui do que é a ovelha. E do porquê o Senhor usou essa figura de pastor e ovelha. Olha algumas características então. A ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável, ela fica no fim da cadeia alimentar, não se defende, não tem habilidades de luta. Outra característica, a ovelha é um animal bastante ingênuo. Ela não sabe discernir a erva boa para comer da erva venenosa. Por isso, o pastor tem que ir à frente, preparar a pastagem com cuidado, retirando aquelas que podem envenená-la. Outra característica, a ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do pastor para que fique trêmula de medo. E no auge do medo pode sair correndo do aprisco. E ao sair correndo do aprisco, se torna uma presa fácil. Outra característica. As ovelhas, quando elas caem de pata para cima, elas não conseguem se levantar. Se a ovelha não for erguida dentro de 1 hora, ela morrerá asfixiada. Então, se a ovelha cai de costa, dentro de 1 hora, se alguém não levantá-la, ela vai morrer asfixiada. Pois o estômago comprimirá e apertará o seu pulmão. Por isso, o pastor precisa, durante a noite, andar no meio das ovelhas, levantando as ovelhas caídas. Queridos, se o bom pastor não estiver à nossa frente, nós estamos perdidos. Se o bom pastor não estiver à nossa frente, nós estamos perdidos. Eu falei algumas características aqui das ovelhas. Mas quantas vezes nós... Já viu aquele videozinho da ovelha que ela é resgatada? Não sei se é necessariamente uma ovelha, mas eu sei um animal. Ela é resgatada e ao mesmo tempo ela sai correndo e cai de novo no buraco. Nós somos assim, queridos. Nós somos as ovelhas que, se o pastor não estiver à nossa frente nos guiando, é por aqui, meu filho, é por aqui. Muitas vezes nós sempre vamos caminhar para o caminho errado, para o caminho mau. Porque como ovelhas, nós pendemos para a carne, como dizem Gálatas. Nós pendemos para a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza pecaminosa que o tempo todo nos tenta, nós vamos para isso. Nós não queremos o pecado, mas nós acabamos cometendo. Se o bom pastor não estiver à frente das suas ovelhas, guiando, conduzindo, nós volta e meia
vamos nas ervas que têm veneno. E o Senhor então precisa, essa não, meu filho, essa aqui não. Você precisa ir por esse caminho. Nós precisamos do Supremo Pastor nos guiando, do bom pastor nos guiando. Porque sem ele nós estamos perdidos. Isaías 53:6 vai dizer assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós éramos ovelhas desgarradas. Isaías 40:11, mais uma vez. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Graças a Deus, porque o bom pastor vai à nossa frente, nos guiando, nos dando direção. Se dependêssemos de nós. Se a nossa vida, se a condução da nossa vida dependêssemos de nós, onde será que nós estaríamos? Se nós fôssemos apenas por aquilo que nós somos inclinados, que é a nossa natureza pecaminosa, onde nós estaríamos? Graças a Deus que o Espírito habita em nós e nos dá discernimento, nos dá direção entre o que é mal, entre o que é bom. Graças a Deus que o Espírito Santo nos livra. Não vai por esse caminho, meu filho. Eu sou o bom pastor, eu sei o que tem por aí. Graças a Deus que com um bom cajado, ele às vezes precisa dar umas batidas na nossa cabeça e dizer: presta atenção, vem aqui, e nos chama para perto. Graças a Deus que o Senhor é muito paciente conosco. Quantas vezes nós somos impacientes com algumas pessoas que nós falamos, que nós insistimos, mas ela não muda. E quantas vezes nós somos esses que batemos cabeça, que erramos, que falhamos, mas o bom pastor sempre está disposto a ir à nossa frente mais uma vez. Já imaginou se ele dissesse: meu Deus, que ovelha tonta! Meu Deus, que ovelha! Eu deixo você aí, ovelha, fica aí, que está vindo um predador te pegar. Graças a Deus que ele não olha para a nossa vida pecaminosa. Graças a Deus que ele é misericordioso e vai à nossa frente, apesar de nós. Uma terceira característica e última é que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Essa aqui, com certeza, é uma das principais características dessa parábola. Olha o verso 10b. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, justamente o contrário do que o ladrão, os líderes religiosos faz. Os ladrões, os líderes religiosos, aí eles vêm para matar, para roubar e destruir. E ele diz: eu não sou assim, eu sou o bom pastor, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha o 15c. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o 18, parte final. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E o verso 17 também. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. William Hendrickson vai dizer o seguinte: o caráter excelente desse pastor é demonstrado especialmente nisso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E de forma espontânea, como diz o verso 18. Então, o bom pastor não apenas arrisca a sua vida. O bom pastor não arrisca a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida. O bom pastor, então, ele dá a sua vida de forma espontânea. E aqui é muito interessante o que Hendrickson disse, porque esse caráter, essa característica do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas é demonstrado especialmente nisto, em dar a sua vida pelas ovelhas. Então aqui nós vemos mais uma vez um grande contraste em alguém que voluntariamente deu a sua vida. Do bom pastor que veio para roubar, do ladrão que veio para roubar, matar e destruir.
O bom pastor, então, ele dá a sua vida. O verso 9 vai dizer que ele é a única porta que dá acesso à vida eterna. Ele é a porta que nos conduz novamente a Deus. Dar a vida, então, aqui é salvação. Ora, se você estava indo para o caminho, e na verdade você não estava indo, porque você já estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O bom pastor, ele dá a sua vida, então. Se ele deu a sua vida, ele salvou alguém. Dar a vida, então, é salvação. Graças a Deus que o bom pastor deu a sua vida por nós. O bom pastor, então, morre por nós porque era necessário que ele morresse para que tivéssemos a vida eterna. Marcos 10, 45 diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Existem então dois caminhos. Ou você está com o Senhor, que deu a vida dele a você, ou você está no caminho daquele que somente veio para destruir você. Ou você está no caminho de vida daquele que deu a sua vida por você, ou você está no caminho daquele que veio somente para destruir você. O bom pastor, então, ele nos chama pelo nome. O bom pastor vai à frente das suas ovelhas e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele não apenas arrisca a sua vida. Em um determinado momento ele diz: nossa, nesse momento eu não posso ir mais, porque eu posso agora arriscar a minha vida além do que eu posso. Mas ele vai até o fim e cumpre aquilo que estava escrito. E ele dá a vida por nós, ovelhas. E não era ovelhas limpinhas, cheirosas e bonitinhas. Eram ovelhas maltrapilhas, sujas e fedidas. Ele então vem até nós e dá a sua vida, porque ele é o bom pastor. Será que nós precisamos de outro pastor, senão o nosso bom pastor? Abra sua Bíblia mais uma vez em Ezequiel 34. Nós vamos finalizar lendo esse texto mais uma vez, assim como nós lemos no início do culto. Ezequiel 34, 11. Tendo em vista, então, as características do bom pastor, que eu destaquei apenas 3. Existe algo nesta vida que nos dá completude além do bom pastor? O texto diz assim, nós vamos lá ler mais uma vez esse lindo texto. Eu queria que você prestasse atenção na pessoalidade desse texto. O verso 11 vai começar dizendo que o Senhor está dizendo que Ele não está dizendo eu vou enviar outra pessoa. Ele está dizendo que eu vou até a ovelha. Preste atenção nessa pessoalidade. Porque no verso 15 ele vai dizer também eu mesmo. Porque assim diz o Senhor, Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Queridos, esse trecho que nós acabamos de ler
lembra a você algum salmo? Qual salmo te lembra? Um salmo bem conhecido. Se o Senhor é o nosso pastor, que vai à nossa frente, que nos chama pelo nome, que nos dá a vida, nós precisamos de mais algo nessa vida? Se o Senhor é o bom pastor, eu encontro neste mundo alguém ou alguma situação que me dá e que me proporcione pastos verdejantes? Se o Senhor é o bom pastor, eu preciso de algo nesta vida e alguém nesta vida pode me levar para águas de descanso? Eu encontro algo nesta vida que refrigera a minha alma? O bom pastor, queridos, nos chamou pelo nome, de forma pessoal. O bom pastor deu a vida por nós. O bom pastor vai à frente das suas ovelhas. O supremo pastor é o único nessa vida suficiente a nós. Nós não precisamos de mais nada neste mundo que nos completa mais do que o bom pastor. Porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é que não vai faltar então comida, dinheiro, uma vida sucedida financeiramente, bons carros, boa casa. Não é isso. A grande questão é, se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso então disso, porque eu já sou completo no bom pastor, que me chamou pelo nome, que vai à minha frente e que me deu a vida. O bom pastor, ele já é suficiente para as nossas vidas. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Agradeça ao Senhor pelo bom pastor que é suficiente para você. E ore ao Senhor nesse momento, se colocando diante dele. Será que ele realmente é o bom pastor da sua vida? Será que ele guia a sua vida? Enquanto você está com seus olhos fechados, eu gostaria de convidar o louvor mais uma vez aqui, para que a gente pudesse cantar Tu És Fiel. E nós vamos prestar atenção nessa letra. Nós vamos ver cada detalhe dessa letra, como ela toca o nosso coração. E nós vamos poder contemplar, cantando, depois da oração, como o bom pastor tem sido fiel à sua palavra. Ore ao Senhor neste momento, se coloque diante do Senhor nesse momento e pergunte. Faça essa pergunta ao Senhor. Senhor, o Senhor é o meu bom pastor? De forma completa. O que há em mim que eu tenho procurado nesta vida que o Senhor não é o bom pastor suficiente a mim? Ore ao Senhor nesse momento. Pai de amor, Deus querido, bom pastor. O Senhor é o nosso supremo pastor. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor vai à nossa frente. E muito obrigado porque se o Senhor não tivesse dado a sua vida por nós, nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor então é a porta que nos leva a Deus. O Senhor então é o bom pastor que veio e que nos resgatou. E que não apenas fez a obra da redenção, que já seria suficiente a nós, mas o Senhor continua cuidando de nós durante a nossa semana, durante os nossos dias. O Senhor continua nos direcionando, o Senhor continua nos guiando. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor que é o bom pastor, nunca, nunca, nunca tira os olhos de nós, seja qualquer a situação em que nós passamos, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade na área da saúde, seja em qualquer dificuldade na área emocional, o Senhor nunca tira os olhos de nós, porque o Senhor é o bom pastor, que refrigera a nossa alma, que nos leva para os pastos verdejantes e nos dá descanso. Muito obrigado, Senhor, por ser o bom pastor.
em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé, todos, cantar essa música mais uma vez? Você que tem condições de fazer isso? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero convidar o pastor Acácio, juntamente com os familiares da criança, nova criança que vai ser apresentada aqui neste momento.